Você sabia que milhares de brasileiros já estão construindo riqueza nos Estados Unidos? Sim, muitos deles estão comprando prédios inteiros, enquanto a grande maioria continua no jogo pequeno. Depende só do salário, depende de imóveis no Brasil, e que perdem o valor com o real. Essa é uma realidade que nós vemos todos os dias. É verdade, ela é simples. Você não precisa ser milionário, você nem precisa falar inglês perfeito para poder entrar nesse jogo e aprender como é que os milionários americanos eles constroem riquezas que passam de geração em geração. Então hoje eu vou te mostrar passo a passo como é que você pode sair do zero e investir em imóveis multifamily nos Estados Unidos. Isso mesmo, comprar prédios inteiros de apartamentos. Sejam muito bem-vindos. Este é o programa Investidor Inteligente. Aqui a gente vai discutir as melhores estratégias para você poder alavancar riqueza em dólar de forma segura, inteligente e eficiente. Eu sou o Sandro Ferreira. Eu sou investidor profissional em multifamily aqui nos Estados Unidos, no Canadá, e eu, como outros brasileiros, já estamos construindo riqueza em dólar, que passa de geração em geração. E no episódio de hoje, eu vou te ensinar como é que a gente faz para sair do zero, como é que eu faço isso acontecer, como é que eu vou conquistar meu primeiro multifamily. Muito bem. Agora deixa eu te contar algo bem pessoal. Quando eu cheguei aqui na América do Norte, eu tinha um sonho enorme. Isso foi lá em 2010, quando eu cheguei. Mas eu tinha muitas dúvidas. E eu pensava, será que investir aqui é para mim? Eu fui, comprei um condo, comprei uma townhouse, mas eu continuava pensando, será que dá realmente para fazer isso sem ser milionário? Quando eu cheguei não tinha inglês perfeito, não conhecia os detalhes do mercado, eu me perguntava essas coisas. E talvez você já tenha pensado exatamente a mesma coisa, porque eu olhava para os meus investimentos no Brasil, eu sentia insegurança. O aluguel em real, quando convertido, paga quase nada em dólar. Vira pó. Imagina, a gente manda R$ 1.000 para o Brasil, $1.000 para o Brasil, são R$ 5.000. Nós converter de volta, perde pro câmbio, imposto. Mas eu sabia de uma coisa, investir em multifamily nos Estados Unidos não é só possível, como é uma das formas mais seguras de proteger o dinheiro, gerar renda passiva em dólar e construir uma liberdade econômica, uma liberdade financeira. Exatamente isso que eu quero compartilhar com você hoje. E parte das minhas experiências, parte das experiências que eu aprendi com outros investidores que já estão nesse jogo há muitos anos. E antes de entrarmos no passo a passo, eu quero te explicar o que é uma multifamily property. Talvez você nunca tenha ouvido falar ou tenha uma ideia, mas imagine um prédio que tem 5, 10, 20 apartamentos. Cada unidade ela é alugada, cada inquilino vai pagar o aluguel. E o resultado disso? Você tem várias fontes de renda, você tem menos risco, você tem mais segurança. E mais, todos esses apartamentos eles estão com um só property tax, num só registro. Um prédio em Orlando, por exemplo, de 10 unidades, cada apartamento é $1.500. Qual que é a renda bruta mensal? Você tem $15.000 por mês. Mesmo descontando custo fixo, manutenção, etc., você vai ter um fluxo positivo. Mas você pode se perguntar, mas Sandro, e se o inquilino para de pagar? Tudo bem, você tem 9 outros inquilinos que eles continuam pagando. Você percebe a diferença? Entre ter uma casa, ter um AP e depender só de um inquilino? E ao invés disso você ter vários inquilinos pagando ao mesmo tempo? Agora compare com um imóvel no Brasil que você está alugando aí por R$ 2.000, converte em dólar. São $400. Isso mal paga um jantar para a tua família. Imagine, você ao invés de mandar esse dinheiro para o Brasil, investir em imóveis no Brasil, investe aqui mesmo em solo americano. E por que o mercado americano ele é tão poderoso? Primeiro que é o mercado imobiliário mais poderoso do mundo. É uma economia sólida, população em crescimento, cidades quentes, com alta demanda. Eu te dou algum exemplo. Austin, Orlando, Dallas, Charlotte, Tampa. Austin ganhou 50 mil novos moradores em 2024. Orlando, sempre aquecido por causa do turismo. Charlotte é o polo financeiro dos Estados Unidos. E a taxa de ocupação dessas cidades? Mais de 95%. Isso significa que quase todos os apartamentos estão sempre alugados. E aqui vai a sua vantagem. Você já está aqui nos Estados Unidos. Você já ganha em dólar. Você já entende qual que é a dinâmica do país. E com as ferramentas que você aprende, você tendo essas ferramentas corretas, você também pode entrar nesse jogo. Eu não quero saber se você é um empresário bem-sucedido, ou se você veio com muito dinheiro do Brasil, ou se você dirige Uber. Isso é possível para todos. E vamos falar das dores, né? Dores que nós, brasileiros, temos
e que quando aqui nos Estados Unidos a gente conhece essas dores bem. Você trabalha duro, você ganha em dólar, mas você pensa, será que isso basta para me aposentar bem? Aí você olha para o Brasil e você vê o aluguel perder valor para o câmbio. Ou você sente que ainda não encontrou um jeito de fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Porque é aquela história, né? A gente manda o dinheiro para a guerra e quer que ele volte com mais soldados. Mas o Multifamily, ele resolve isso. Mas como resolve isso? Você tem fluxo de caixa estável, você está fazendo a diversificação do risco, você tem proteção cambial, tem a valorização do patrimônio. Um prédio de 12 apartamentos em Dallas, por exemplo, você vai pagar em torno de $1,5 milhão. Isso vai dar 20% de entrada, estamos falando de $300 mil de entrada. Cada AP vai alugar aí por $1.200 por mês. Você tem uma renda bruta de $14.400 por mês. Mesmo pagando financiamento e os custos, você vai ter aí ainda de 4 a 5 mil líquido. E se esse apartamento ele valorizar 7% ao ano, em 5 anos já vai valer mais de $2 milhões. Isso é fluxo de caixa, mais a valorização, mais o mortgage paydown, que você está pagando mortgage todo mês. Tudo isso em dólar. E aí você tem a depreciação, porque você consegue também ter benefício fiscal com isso. E tem histórias reais. Tem o caso da Mariana, que é uma enfermeira em Miami, mandava dinheiro para o Brasil, cansou de ver o real desvalorizar. Ela foi, aplicou as estratégias corretas, comprou 6 unidades em Orlando. E hoje ela tem $3 mil de lucro todos os meses. Um casal, o Marcelo e a Diana, em Dallas, eles vendiam imóveis no Brasil, eram os corretores bem-sucedidos. E aí eles resolveram, ao invés de continuar comprando e vendendo os imóveis no Brasil, pegaram a receita deles, pegaram o dinheiro, compraram um prédio de 10 unidades junto com outros investidores e hoje eles vivem de renda em dólar. Tem até em Charlotte, North Carolina, um motorista de Uber. Ele começou com pouco, ele entrou como sócio minoritário num prédio e aí hoje ele já tem uma renda passiva, trabalha menos horas, já está se programando para ter o resultado dessa renda e comprar o seu prédio sozinho. Essas pessoas, não estou falando aqui de milionários, a gente está falando de pessoas que chegaram aqui, como eu, como você, que decidiram dar o primeiro passo. E tudo começa com isso, com o primeiro passo. Agora, mas Sandra, qual que é o passo ao passo? O primeiro passo é você escolher o mercado certo. Não é qualquer multifamily, não é qualquer cidade que vai te dar resultados positivos. Você tem que buscar cidades que têm alta demanda, que a população está crescendo, que tem ocupação acima de 95%. O segundo passo é montar a sua equipe. Corretor especializado, advogado imobiliário, empresa de gestão imobiliária. Tudo isso faz parte do projeto do seu grupo, seu time, né? O seu Dream Team. O terceiro passo, financiamento. Você não precisa ser milionário. Com entrada de 20%, que é comum, e aí você não tem todo o dinheiro, divide isso com outros parceiros, traz outras pessoas para o teu projeto. Qual que é o próximo passo? Passo 4. Analise o imóvel certo. Olhe para o fluxo de caixa, faça análise da localização, evite cair na armadilha do imóvel barato. Imóvel barato não é necessariamente um imóvel bom. Passo 5, gestão inteligente. Deixa a gestão para quem entende, para quem é profissional. Você faz o quê? Acompanha os números, você acompanha o fluxo, a ocupação, o relatório, decide quem é inquilino, quem não é, mas deixa a gestão para o profissional. E o primeiro passo, você pode já dar hoje. Como? Tira 30 minutos do seu dia, entre no Zillow, ou no LoopNet, ou no Realtor.com, pesquisa multifamilies em Orlando, Austin, Dallas, Houston, veja os preços, veja a localização. Isso já começa a abrir a sua mente. E aí, à medida que você começa a pesquisar e ver as possibilidades, você começa a ver que isso é possível para você também. E aí eu te pergunto, o que você achou? Agora que você já sabe, o multifamily, ele é o caminho mais seguro para brasileiros que já moram nos Estados Unidos, para você poder construir sua riqueza em dólar. E eu vou te falar, se esse conteúdo faz sentido para você, curte aqui o vídeo, deixa o seu comentário e compartilhe com algum amigo brasileiro. Se tiver alguma pergunta, manda pergunta para mim, ativa o sininho. Eu quero continuar passando essas informações que eu aprendi com você. A gente vai dividir isso, a gente vai aprendendo junto. E fica de olho no próximo episódio. Se você quiser entrar, a gente tem uma lista VIP, que a gente dá dicas exclusivas, a gente tem estratégias. E são estratégias que eu não compartilho em nenhum outro lugar. E são até oportunidades reais. Tem um link na descrição. E vem participar com a gente de graça. Não cobro nada por isso. É dividindo mesmo o que eu aprendi. Eu quero ver outros compatriotas também construindo riqueza permanente através de multifamily. E aí você vai olhar para trás, você vai lembrar desse vídeo como ponto de virada. Não vai ficar dependendo só do seu salário. Você passa a ter renda em dólar, você passa a ter patrimônio sólido, você passa a ter liberdade. E tudo começa hoje, com um simples passo. Isso mesmo, dá o primeiro passo. Eu sou o Sandro Ferreira e foi um prazer estar aqui com você hoje. Um grande abraço e eu te aguardo no nosso próximo episódio. Até breve.